Você está ao vivo. Estamos avisando aos seus seguidores que você está ao vivo. Vamos esperar. Contar aí pra galera que a gente está ao vivo, né? Nessa live que vocês pediram que eu fizesse, que é um assunto que eu acho que é bem legal pra gente entender o que é o emagrecimento. Boa noite. Boa noite, o que é a nossa flexibilidade metabólica? Vamos então chegando. Já tá iniciando aqui, quem for entrando já vai me falando se tá me vendo, se tá me ouvindo bem. Ó, estamos informando. Luciliana já entrou. Tá me ouvindo e me vendo bem? Vou esperar mais um minutinho aqui, enquanto tá avisando as pessoas. Ó, a B-Rock já entrou também. Tá avisando as pessoas. M.O. Dias, sejam bem-vindos. Márcia, as pessoas estão entrando. Resolvi fazer essa live, né, pra explicar. Lucília, então tá, desculpa Lucília. Então pronto, a Lucília também já está aqui conosco. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Por que eu resolvi fazer essa live então? Né? Porque eu acho que é um conceito muito importante a gente saber o que é flexibilidade metabólica. Eu já falei algumas vezes nos stories, eu tenho post também no meu feed, mas acontece que com o passar, né, do tempo, os stories somem, né? 24 horas os stories somem. E no feed, às vezes, tem que ler, então é um pouquinho mais complicado. Então eu ia fazer um GTV, mas ontem eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse em live para explicar direitinho o que é flexibilidade metabólica, e a maioria das pessoas votou que sim. Então, eu vou explicar aqui o que é flexibilidade metabólica, tá? Boa noite para todo mundo que tá entrando. E vamos combinar o seguinte, vai ser super rapidinho, tá? Pelo que eu vi, vai ser uma live de mais ou menos uns 10 minutinhos. É só para eu explicar para vocês mesmo o conceito, que é super fácil, mas é isso que vocês vão entender por que gera o emagrecimento, tá? Que é a partir da nossa flexibilidade metabólica. E depois, se alguém aqui quiser fazer uma pergunta para mim, não tem problema nenhum. Fica à vontade para fazer perguntas. Tá bom? Então, vou começar a explicar para vocês o que é flexibilidade metabólica. Vamos lá. O nosso corpo, tá? O nosso organismo, nós nascemos com ele flex. O que isso quer dizer? Nós podemos usar dois combustíveis como fonte de energia, tá? A gente pode usar tanto a glicose quanto a gordura como fonte de energia. Eu vou dar um exemplo mais ou menos para vocês terem uma ideia. Pensa que um homem magro, tá? Um homem magro de 80 quilos tem em média dois tanques de reserva, né? O de glicose são 500 gramas de glicose, que é mais ou menos 2.000 calorias, né? A glicose fica armazenada no glicogênio hepático, que é no nosso fígado, né? E o glicogênio muscular, que são os nossos músculos, e ele tem em média 12 quilos de gordura de armazenamento. Então são 500 gramas de glicose e 12 quilos de gordura, né? São 500 gramas de glicose, que dá umas 2.000 calorias, e 12 quilos de gordura, que dá mais ou menos 108.000 calorias. Então o nosso tanque de gordura é muito maior do que o nosso tanque de glicose, tá? Só que para o nosso corpo é muito mais fácil a gente usar a glicose como fonte de energia. Por quê? Porque é uma energia mais rápida, digamos, para a nossa célula utilizar, né? E, querendo ou não, com o passar do tempo, nós mudamos muito os nossos hábitos alimentares, né? Se pensar que há 150 anos atrás não existia industrialização, a gente não sabia o que era comer comida vinda de um pacotinho, né? Não existia nada industrializado. E hoje em dia, se a gente fala para alguém, por exemplo, né, ficar uma semana sem comer nada industrializado, a pessoa não sabe o que é isso, né? Porque uma semana, um mês, ele fala, mas eu vou comer o quê? Por quê? Porque a nossa alimentação está cada vez mais atrelada aos alimentos ultraprocessados, né? Que são vindos da industrialização. E por causa desses hábitos alimentares que a gente mudou, a gente perdeu a nossa flexibilidade metabólica, e a maioria das pessoas, por exemplo, só tem a capacidade de usar a glicose como fonte de energia, perdeu a capacidade de usar a gordura como fonte de energia e não consegue mais, digamos, acessar esses estoques de gordura para usar como fonte de energia no nosso corpo, né? Para todas as funções que a gente precisa.
E a gente tem que lembrar, né, como nosso estoque de gordura é muito maior do que o de glicogênio, todo o excesso de glicose, todo o excesso de comida que a gente consumir vai ser armazenado como gordura, tá? E a gente tem que entender que a obesidade, né, lembrando que mais da metade da população mundial, 50% da população mundial hoje encontra-se com algum grau de sobrepeso e a obesidade nada mais é do que o excesso de gordura corporal. Certo? Então, assim, o excesso de comida, eu sempre falo que excesso de gordura corporal é excesso de comida armazenada, né? A gente tem aquela reservinha ali de comida armazenada, que é excesso de gordura corporal. E como é que a gente faz, então, né, para reverter isso, para a gente voltar à nossa flexibilidade metabólica, a usar a nossa gordura como fonte de energia, que era como a gente nasceu, né? Majoritariamente a gente sabia fazer isso e acabou mudando por causa dos nossos hábitos alimentares, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar a nossa alimentação da forma mais natural possível, digamos assim, né? E tirar da nossa alimentação os carboidratos, tá? Principalmente os refinados, né? Que são os alimentos derivados de açúcar e farinha. Por quê? Porque carboidratos que eu falo é um macronutriente, né? E é sempre bom lembrar que quando eu falo carboidrato é um macronutriente, mas depois de digerido, o carboidrato ele vira glicose, que é a nossa fonte de energia, né? Então, pra gente se voltar a ter flexibilidade metabólica, a gente tem que limpar a nossa alimentação e tirar preferencialmente da nossa alimentação os carboidratos refinados, que são as farinhas e açúcares. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tirar, né, essa fonte inicial que é a glicose, o nosso corpo vai começar a usar o quê? A nossa gordura como fonte de energia. E aqui então vale eu reforçar para vocês que emagrecer nada mais é do que usar a nossa gordura como fonte de energia, né? Emagrecer é perder gordura. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, tá, eu vou emagrecer, vou, e como é que eu vou fazer para emagrecer? É assim que você vai fazer para emagrecer, né? O que acontece com a nossa gordura corporal? Ela nada mais é do que usada como fonte de energia. Por isso que a gente sempre fala também que emagrecimento deve ser feito déficit calórico. Por quê? Porque a partir do momento que tu diminui a tua quantidade de calorias, né, a tua quantidade de energia disponibilizada para o teu corpo, ele vai usar a nossa gordura armazenada como fonte de energia, né? Porque o corpo precisa de energia naturalmente. Mas a partir do momento que tu não dá mais tantas calorias, tanta energia assim para ele, ele vai usar a tua própria gordura armazenada como fonte de energia, que esse é o processo de emagrecimento, né? E assim, ó, uma coisa, né? E como é que a gente vai saber se isso tá dando certo ou não, né? Que eu botei um asterisco para lembrar. Como é que a gente vai saber se isso vai estar dando certo ou não? Cada vez que o nosso corpo, tá, começar a usar a nossa gordura como fonte de energia, um sinal visível, tá? O primeiro sinal que a gente percebe é a redução do apetite. E por isso que fica às vezes mais fácil as pessoas falarem que, olha, eu não sinto mais fome, né? Por quê? Porque o teu corpo tá aos poucos aprendendo a usar a tua gordura como fonte de energia. Por isso que muitas vezes muitas pessoas acabam fazendo jejum, né? O jejum natural que a gente fala. Por quê? Porque realmente a pessoa não tem mais tanta fome assim, a partir do momento que ela limpa a alimentação dela. Então assim, ó, vale a gente lembrar que jejum não é obrigatório no emagrecimento, certo? Mas pode ser um sinal de que você está conseguindo usar a sua gordura como fonte de energia, você não ter mais fome e fazer jejuns naturais. Então, o que é o mais importante de tudo no processo de emagrecimento? Cuidar do que você está comendo na sua janela alimentar. Porque às vezes não importa, né? A pessoa está se esforçando ali, faz 16, 18 horas de jejum e quando abre a janela de alimentação, acaba comendo uma pizza. Então, realmente não dá certo. Então, o que a gente tem que cuidar é com a qualidade da nossa alimentação acima de tudo, tá? Então, assim, ó, pra gente, né, adquirir de novo a nossa flexibilidade metabólica, é como se fosse uma academia, sabe? Um exercício de peso pro nosso organismo. Então, realmente, inicialmente é bem difícil. Pode ser que sinta um desconforto, sinta alguma coisa, né, de tontura. Alguns pacientes relatam tontura, alguma fadiga. Isso também é perda de sal, né? Por isso que às vezes
quando a gente faz um processo de alguns projetos, assim, né, projeto verão, 7, 14, 21 dias, a gente perde inicialmente líquido, porque a partir do momento que tu come uma alimentação mais alta em carboidrato, a tua insulina tá sempre alta, que é o hormônio que metaboliza o teu carboidrato, né, o teu açúcar, tá sempre alta. E isso ela faz tu reter água. Por isso que quando tu faz uma dieta mais baixa em carboidratos, é bem normal no começo tu perder bastante líquido. E a partir do momento que tu perde líquido, tu perde sal também. Então quando tu se sentir assim meio fadigado, se tu começou a fazer uma dieta mais baixa em carboidratos, é só repor eletrólitos. Como é que eu vou fazer isso? Tomar uma água, bastante água, com um pouquinho de sal ou temperar mais sal a comida. Mas assim, pode ter certeza que nesse princípio aí não é falta de açúcar, é falta de sal que teu organismo está sentindo, tá? Então, assim, o que acontece às vezes? As pessoas fazem projeto de 7, 14, 21 dias, perde aquele peso inicial e depois faz o quê? Volta os velhos hábitos alimentares. Por quê? Na verdade, ela só perdeu água, ela não perdeu gordura ainda. E lembra que emagrecimento é perda de gordura. E daí, como é que a gente vai fazer, né, esse exercício pro nosso organismo? É treinando. Né, que eu sempre falo que a gente só fica bom naquilo que a gente pratica. Só que a gente não vai ver essa mudança, né, de nós conseguimos metabolizar novamente a nossa gordura como fonte de energia em menos de 30 dias, tá? E ninguém. Então, assim, eu acho que o período mínimo é 30 dias para você começar novamente a usar a sua gordura como fonte de energia. Então, assim, não adianta fazer, como eu falei, né, uns projetos 7, 14, 21 dias, porque tu só vai perder água, você ainda nem começou a mobilizar os teus estoques de gordura para você ter o emagrecimento. Assim, menos de 30 dias a gente ainda não tá usando a nossa gordura como fonte de energia e vai ser uma adaptação do teu organismo, tá? Então, assim, eu sempre falo aqui, eu acho bem legal reforçar que emagrecimento não é um sprint, né? Uma corrida de 100, 200 metros, é uma maratona para a vida inteira. E você só fica bom naquilo que você pratica, né? Como eu sempre falo aqui também. Então, a gente só vai voltar a ter a nossa flexibilidade metabólica, que é o que vai gerar o emagrecimento na gente, a partir do momento que a gente treina isso, né? Expor ao nosso organismo a ele usar a nossa gordura como fonte de energia. Certo? Então, para todo mundo que tá aqui, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, né? Agradecer as pessoas. Eu falei que ia ser uma live super rapidinha, mas é só porque eu acho que é um conceito bem importante pra gente entender o que é flexibilidade metabólica, pra gente entender que vai ser isso que vai gerar o nosso emagrecimento, né? Como ninguém se manifestou aqui, eu acho que eu consegui passar mais ou menos, né? Como é que é? Quem cala consente, eu consegui passar o conceito. Eu queria agradecer as pessoas que ficaram aqui comigo. Eu vou deixar essa live salva. E se você quiser mandar para alguém, né, é só clicar ali no aviãozinho, mandar para alguém, para a pessoa entender o que é flexibilidade metabólica. E vai ser isso que com certeza vai gerar um emagrecimento nela, tá bom? E em vocês também. Ah, tá. Aqui, ó. A Lucília perguntou: o que você indica para ganho de massa muscular? Lucília, um bom aporte proteico, tá? O mínimo de 1,5 gramas a 2 gramas de proteína por dia, tá? Meu último post fala, que eu repostei do Dr. Rodrigo Bomani, fala direitinho que é como é que faz para calcular a proteína da dieta e massa e exercício de força. Não existe ganhar músculo se você não fizer musculação, tá bom? Então, assim, ganhar músculo, estímulo de força, né, que é musculação, peso, e aporte proteico. São essas duas coisas que a gente precisa. Inicialmente, digamos assim, né, depois tem que ver os hormônios, a qualidade do teu sono, mas sem esses dois primordiais, a gente não vai conseguir ganhar músculo, tá bom? Ai, foi ótimo, Benditap, obrigada, que bom, fico muito feliz. Ale, perdeu o começo, não tem problema, foi uma live super curtinha, 11 minutinhos, vou deixar salvo aqui no meu perfil, daí você volta lá e assiste o comecinho, bem rapidinho, tá? Como eliminar os quilos que ainda estou com flacidez. Assim, ó, querendo ou não, como eu falei hoje também, né, nos stories, às vezes a gente tem que fazer mais do mesmo, né? Eu não sei quanto tempo você ganhou esse peso, né, Lucília, mas querendo ou não, com o passar da idade, com as nossas recorrentes tentativas de ganhar massa, de emagrecimento, se o seu emagrecimento não foi com exercício de força, né? Lembrando que a composição do teu corpo precisa de musculatura para ela ficar mais curvada, com mais silhueta, digamos assim, mais femininas. Então, às vezes, o teu
processo de emagrecimento, cada vez que a gente emagrece, a gente não perde só gordura, a gente perde músculo também. Então, por isso que é sempre importante a gente fazer musculação atrelado ao processo de emagrecimento, pra gente perder gordura e não perder tanto músculo, porque por passar da idade a gente vai perder também. Então, assim, é um pouco normal as pessoas terem flacidez, isso é muito individual, né? E o que eu te aconselho, algum procedimento estético, não sei se tu já procurou isso, se tem algum profissional que te auxilia, às vezes aquele retoquinho final é só realmente com, sabe, a cereja do bolo? Não é o começo, eu acho que é o fim do caminho e o tempo, às vezes, mas eu acho que musculação melhora bastante isso, e auxilia, investe na musculação e um bom consumo proteico, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Então, a flacidez é isso. Para nós mulheres é tão difícil proteína, o whey pode ajudar com certeza. Então, assim, ó, eu acho que a gente tá na era da industrialização, né? E o whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite, né? Então, eu acho bem interessante o whey protein, tá? Recomendo para alguns pacientes que não conseguem, principalmente, igual você falou, mulher, né? É mais difícil a gente atingir o alvo proteico, e recomendo sim o whey. É só a gente cuidar de um bom whey, né? A gente escolher um bom whey protein. Mas, né? Nada que, eu não consigo comer o tanto. Investir um pouquinho mais, comer a proteína também é hábito, tá, gente? A gente não tá habituado a comer. A gente fez dieta uma vida toda, dieta de fome, né? Então, assim, comece a comer pela proteína. Se não consegue comer tudo de uma vez, fraciona a proteína, mas se esforça aí, porque pensa que a natural, né, do ovo, da carne, do frango, nunca vai ser igual uma industrializada, mas com certeza pode ser feito a suplementação em alguns casos, tá? Então, bota no Fat Secret durante uma semaninha, mais ou menos, o quanto tu tá consumindo de proteína, se tá tão abaixo assim do teu alvo, né, proteico, e daí se realmente tiver alguma necessidade, quem sabe procurar algum profissional para te auxiliar para atingir essa tua meta aí, tá bom? Tá. Então, você já perdi muito peso e estou muito flácida. Infelizmente, como eu falei, né, cada pessoa é única e a flacidez, não sei se às vezes pode ser genético ou só procedimento estético, e acho que é a única coisa que às vezes, né, eu não acho que é o não acho que é o começo do caminho, né, já a primeira coisa fazer, não sei, qualquer plástica, eu não sou médica, não sei o que iria indicar isso, mas quem sabe, se você já emagreceu muito, quem sabe você procurar algum cirurgião, algum dermatologista, se tiver algum procedimento estético para te auxiliar, mas infelizmente é bem normal às vezes que perdeu um grande volume de peso e ficar com flacidez, tá bom? Mas investe na musculação e no consumo de proteína, que eu acho que já vai dar um bom resultado também. Tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo. Vai ficar salvo assim. Fiquei muito feliz em saber que vocês estiveram aqui comigo e que eu consegui ser didática, que eu acho que isso é o mais importante, né? A gente só consegue colocar em prática aquilo que a gente entende. E a partir do momento que a gente entende, fica muito mais fácil. Tá bom? Boa noite pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo!